Vídeo de hoje, minha tropa, se liga só. E se o time de resgate ao Sasuke fosse perfeito? Ou pelo menos quase perfeito. E eu já tenho aqui minha opinião, que ela é básica, e eu duvido quem discorda de mim. Se você discorda, deixa aí nos comentários, que é o quê? Shino no lugar de Kiba, né? Shino no lugar de Kiba, tá ligado? Só isso que eu digo, já seria bem melhor. Mas bora ver isso aqui, porque é bem interessante. Eu queria saber como que esse resgate seria perfeito, tendo em vista que no caminho tinha Kimimaro, tinha o Sasuke querendo sair fora e etc. Já vou deixar meu like aqui. Esse vídeo é do canal Denzetsu, que faz uns vídeos maneiro. E bora ver esse conteúdo pra ver de qual é. O arco de resgate ao Sasuke com certeza está entre os mais lembrados de Naruto. Pra mim é um dos melhores arcos do clássico, tá? Principalmente por causa de como o time foi formado, e de como cada personagem foi usado e desenvolvido nesse arco. Mesmo que, no fim das contas, eles tenham falhado na missão de trazer o Sasuke de volta. Mas já reparou como aquele time foi meio improvisado? Baseando-se nisso, como seria se, ao invés de um grupo montado às pressas, conseguissem formar uma equipe mais bem feita, apesar de ainda ser formado por genins? Afinal, Konoha estava meio que apertada na quantia de ninjas, por estar em um estado crítico na vila. Isso também eu não boto tanta fé não, porque é muito ninja pra pouca missão, tá ligado? Então, tipo assim, pô, não ter uns Chunin, não ter um Gemas tirando Ui, tá ligado? Eu acho que é meio pá, tá ligado? Mas tudo bem. Não tem uma Kurenai. Afinal, eles tinham sido invadidos pelo Orochimaru, perdido o Hokage, e dois Nukinin Rank S Takatsuki tinham acabado de invadir Konoha não muito tempo depois dos dois acontecimentos anteriores. Então eles estavam em uma situação bem crítica, onde os ninjas tinham que trabalhar bem mais para poder sustentar Konoha toda. Por isso que tinha poucos ninjas disponíveis no momento dessa missão urgente que tinha. E eu também acho que tinha que ficar muito ninja de prontidão em Konoha, porque tava tendo vários ataques, tá ligado? Então, tipo assim, os ninjas tinham que ficar lá pra proteger a vila no caso de um eventual ataque. Porque se tem de uma vez só Orochimaru e Akatsuki na vila, pô. Ainda mais no caso dos Jonins, onde a grande parte deles já estavam em missões, então não dava pra chamar eles. O mesmo vale para os Chunins, então foi por isso que aquele time, formado pelos Shikamaru, Naruto, Neji, Choji, Kiba e Akamaru, foi criado. É realmente um time formado por um Chunin recém-promovido, que também não tinha muito tempo como Genin, e o resto eram apenas Genins, que ainda são Genins de elite, se dá para dizer assim. Não, são Genins de elite, pô, os Genin mais promissor da geração. Afinal, 3 deles são filhos dos chefes de seus respectivos clãs, que no caso é o Shikamaru, Choji e o Kiba. E o Neji é de elite pra caramba. E o outro, o Neji, é um dos maiores gênios que tinha em Konoha. E o outro, Naruto, ele se mostrava evoluir bem rápido, além de ser o Jinchuriki da 9 Caudas. Basicamente, eles são ninjas bem promissores. E para o tema do vídeo, de fazer um time mais bem formado se comparado ao original, vamos ter que colocar algumas regras e informações aqui para não deixar tudo desorganizado e podermos usar os genins que temos disponíveis em Konoha. Porque, afinal, o Shino estava fora de Konoha porque estava treinando com o pai dele, então não tinha como ele ir para a missão. E o Rock Lee estava ferido. Era treinando ou era em missão com o pai dele? Eu sempre ouvi falar que era missão com o pai dele. Demais para poder ir também. Apesar não, o Rock Lee tava ferrado. disso, eu ainda vou deixar o Lee não participar, mantendo ele como esse personagem que aparece de surpresa na história, apesar que pode ou não necessitar dele depois. E ele se ferrou indo pra essa missão, tá? Porque o Lee era pra ficar mó cota de repouso, tá ligado? Então ele vai muito de justificativa de falar o porquê o Lee não teve destaque no Shippuden, é porque ele não se recuperou totalmente dessas lesões que ele teve no clássico, tá ligado? E ele não se cuidou, tá ligado? Então muito se diz que no Shippuden ele não tem destaque exatamente porque ele não conseguiu se recuperar, tipo, do jeito que era pra se recuperar até voltar pro auge do poder dele, tá ligado? Maluquice. Mas enfim, para podermos usar o Shino, vamos considerar que ele ainda ficou em Konoha e não saiu. Com isso teremos todos os ninjas, tirando o Rock Lee e o Sasuke, por motivos óbvios. Então teríamos aqui a Ino, a Sakura, a Hinata, a Tenten, o Shino, o Choji, Neji e Kiba. O Naruto e o Shikamaru eu já vou contar no time, porque eles são essenciais para isso. O Shikamaru por ele ser o melhor estrategista que daria pra colocar nesse time, e também para ser o líder. Pô, não ter nenhuma garota na equipe também é pegado, né? E o Naruto porque ele é essencial, não só para a narrativa, como também porque não faria sentido trazer o Sasuke de volta sem dar qualquer motivo para ele ficar. E o único que poderia fazer isso seria o Naruto. E a outra coisa que vamos desconsiderar aqui é o fator conhecimento do Kiba. Como o Shikamaru comenta antes deles saírem da vila, o Kiba todo ano percorria toda a área da aldeia. E reforçando, toda a área, não só a vila em si. Ou seja, ele conhecia o terreno melhor do que qualquer outro Genin que estava no time.
Ponto pro Kiba aí, hein? Dessa eu não sabia não, velho. E isso foi essencial para eles diminuir o tempo até o Quarteto do Som. Mas vamos desconsiderar isso para podermos ter mais liberdade de escolha. Porque eu realmente acho que o time original de resgate foi a melhor opção para essa missão. Aliás, no final disso tudo, dá até para colocar o desenvolvimento que esses personagens que vão participar dessa missão teriam. Afinal, esse momento de vida ou morte mudou os personagens que participariam dela. Então poderemos replicar isso. Mas bem, antes de formarmos logo esse time, vamos ver como foi o time original, só para ter uma ideia de como ele foi formado e ver E pra saber também a diferença, né, do que o cara vai montar. as diferenças que ele vai ter com o time que eu vou montar. Essa equipe formada foi composta por um sensor, que ficaria na frente já que ele precisava liderar o caminho. No caso, o Kiba e o Akamaru ficaram com esse papel. O líder, que ficaria uma posição atrás do Kiba, seria o Shikamaru, por ele ser o ninja com o rank mais alto e também o mais inteligente e estrategista dali. E também porque, na posição dele, ele conseguiria dar ordens para todos. Na terceira posição ficaria o Naruto, servindo como cobertura para quem está na frente e quem está atrás. Como ele tem reações rápidas e consegue criar vários clones, ele seria o melhor nessa posição. E o poder de ataque da equipe ficou com Choji, já que dos Genin que estavam ali, ele era o mais forte na força mesmo, mas não era muito ágil. Choji é tipo tanque, né? Então ele ficou na quarta posição da equipe, servindo só para entrar nas aberturas que os companheiros da frente conseguiriam dar para ele atacar. E o Neji, que ficou por último, serviria para encontrar qualquer brecha que a defesa da equipe tivesse. E com o próprio Byakugan dele, o Neji também serviria como um sensor, sendo esse seu papel secundário no time. Então, basicamente, esse time foi extremamente equilibrado para uma missão de resgate. Mas tem como melhorar isso ao ponto de aumentar as chances de trazer o Sasuke de volta da melhor maneira possível. Ainda mais porque, diferente do mangá, o anime deu bem mais aquele ar de pressa e improviso na hora de criar a equipe. Acho que isso é mais pelo fato de mostrar o Shikamaru, Naruto, Kiba e o Choji correndo pra fora da vila e, por coincidência, encontrando o Neji e o Lee. Enquanto no mangá, o Lee aparece logo em seguida depois do Kiba. Até mesmo no anime, o Shikamaru fala que se não conseguisse encontrar outro disponível, iriam só eles 4 mesmo. Agora, vamos passar rapidamente por cada Genin que sobrou, considerando o Shino como se eles... Boa. Eu quero relembrar isso aí, os que sobraram, pra gente ter uma análise se dá pra colocar alguém na jogada. estivesse na vila, e ainda desconsiderando o Lee, porque ele está ferido demais para isso. E desconsiderando também o Shikamaru e o Naruto, pelos mesmos motivos que disse mais pro começo do vídeo. O mesmo vale pros ninjas da areia, e qualquer outro Que chegaram ali como trunfo. Aí, vou te falar, se o Kankuro não chega, hoje não ia ter nem Kiba e nem Akamaru pra contar a história, tá? E eu não sei não, ó, a galera passa pano pro Shikamaru e tudo bem, só que eu não sei se o Shikamaru ia ganhar da Tayuya não, tá? Shikamaru tava na merda, fi. Chunin ou Jonin que possa ter. E certeza que o Rock Lee e o Naruto não ia ganhar do Kimimaro. Então meio que tipo assim, os 3 da areia que chegaram lá, chegaram exatamente pra salvar os ninjas que ia perder. O foco principal aqui é os Genins Konoha. Então vamos começar por aquele que talvez muita gente quisesse ter visto nessa equipe de resgate, seja no lugar do Kiba ou do Choji, que é o Shino. E realmente, desde habilidades até... Eu não desmereço o Choji eu acho que foi muito bem, inclusive eu acho que nesse arco tivemos a melhor participação de Choji e finalmente um motivo pra galera levar o Choji a sério, tá ligado? Porque o que ele faz nessa luta aí em questão de transformação, em questão de aumento de potencial e em questão de poder, o Choji é o único que derrota o membro do Quarteto do Som, que no caso é o Jirobo. É tipo assim, disparado, o Jirobo pediu clemência. Jirobo pediu clemência e o Choji amassou. Até a personalidade, o Shino seria uma excelente opção para levar junto. Não só ele é um sensor igual ao Kiba, podendo substituí-lo com certa facilidade, já que a melhor opção seria atacar o Quarteto do Som e derrotar eles o mais rápido possível. E o Shino seria o melhor para isso por causa dos seus insetos, que consomem chakra. Furtividade, eu acho que a vantagem, o Kiba, nessa ocasião, é melhor porque ele conhece mais a floresta e ele também tem mais velocidade, ele tem mais movimentação, tá ligado? E ali era um serviço de resgate, então foi o que ele falou. Tinha que chegar o mais rápido possível lá no Quarteto do Som. Porém, o que o Shino tem de ótimo, que o Kiba não tem, é furtividade. Então, isso é muito necessário. Além de que, como as habilidades dele exigem que ele pense, ele também consegue criar estratégias. Então isso poderia ajudar o time de alguma forma. O único problema que eu vejo nele nessa missão é que é preciso do conhecimento do Kiba para acelerar a busca. Mas como desconsideramos isso antes, dá pra relevar. Apesar que... Não, mas desconsiderou algo que era essencial também, né? Isso que é fogo. Se isso estivesse Por que não leva os dois? Leva os dois! sendo levado em conta, tirar o Kiba seria um erro gigantesco. Seria melhor deixar o Kiba do que colocar o Shino no time. O mesmo dá pra dizer do Choji. Apesar de que aí a dinâmica toda do time mudaria. Mas já dá pra entender como seria o Shino no time. Então vamos para o próximo ninja. No caso... Caraca, então ele excluiu a hipótese de pôr o Shino? Pra mim é o que mais deveria estar. Vamos com a Sakura. Que não é preciso dizer muito.
muito. Ela atrapalharia o time. Atrapalharia. Se fosse a Sakura já, tipo assim, mais posturada, igual tá no Shippuden, ia ser top. Tá ligado? Ainda mais pra lutar contra o Sakon Yukon. Agora essa Sakura do clássico aí... Não importa o quanto pense nisso, ela era muito fraca nessa época ao ponto de que iria se tornar um peso morto. Então já vamos descartar ela aqui. Afinal, ela só tinha controle de chakra. E pra... Vou te falar, a Ino eu não vejo como uma opção ruim, tá? A Hinata, como já tem o Neji, eu acho que a Hinata não ia entregar nada muito mais de diferencial, não. Só que a Ino, eu acho que entre as Kunoichi da Vila da Folha, a Ino seria melhor pra entrar nessa equipe, pra liderar ali junto com o Shikamaru, e ia formar o trio no Shikasho, né? Descartar logo outras, vamos passar pela Ino e pela Hinata. A Ino também seria ruim, porque ela é tão forte quanto a Sakura. Ou seja, ela é fraca. A melhor Boa. Mas ela vai ter as técnicas exclusivas dela, né? coisa que ela tinha nessa época era o jutsu de transferência de mente. E mesmo assim, isso só ajudaria mesmo se ela controlasse o Jirobo ou o Sakon Yukon. E eu ainda não tenho certeza de como isso funcionaria contra o Sakon Yukon, porque eles são dois, então não tem como controlar os dois ao mesmo tempo. E mesmo se conseguisse, não sei como ela controlaria um corpo de alguém como ele assim tão rápido, porque ela teria que controlar dois seres ao mesmo tempo. Agora, Aí no contra a Tayu ia dar bom. com a Tayuya, ela não conseguiria se aproveitar de nada, já que as habilidades dela consistem em genjutsu sonoro e invocação, que usa de instrumento a flauta dela e a sinfonia que ela criou, então não teria como a Ino usar isso. O Jirobo já seria bom, mas ainda assim, tem o fato de que, mesmo que ela conseguisse usar ele para atacar os outros, nenhum do Quarteto do Som se importaria de atacar um aliado controlado, Verdade. então a Ino seria forçada a voltar para o seu corpo. A Hinata já seria uma melhor opção que as duas, por causa do pinho suave e a Eu acho a Ino melhor opção que a Hinata, mano. Papo reto. Já tem o Neji, pô. O que a Hinata vai entregar que o Neji não entrega? ganha essas coisas, mas ela não seria tão útil quanto o Neji. E os dois fazem quase a mesma coisa. A diferença é que o Neji faz melhor e tem o Kaiten, algo que a Hinata não tinha nessa época. Além de, claro, a mentalidade dos dois. O Kai tem rotação, né? A Hinata não tem até hoje. O Neji tem uma mentalidade bem melhor para uma missão como essa. E não desmerecendo a personagem, mas entre escolher ela ou o Neji, você escolheria o Neji. Se não fosse pela existência dele, daria pra considerar colocar a Hinata no time. Então realmente, das genins femininas, a única realmente útil seria incrivelmente a Tenten. Ela realmente seria útil em algo e participaria de alguma Armadilhas? coisa. Porque ela não só já é uma genin mais experiente por ter um ano a mais como genin, como também serviria contra dois do Quarteto do Som. No caso, o primeiro seria o Jirobo, por ele ter um estilo de luta a curta distância e não ser muito rápido. Mas aí essas ferramentas da Tenten não pegaria dele legal, não. Eu acho que só funcionaria contra o Sakon Yukon e olhe lá. E também contra o Sakon Yukon, também por eles serem atacantes a curta distância e não serem extremamente rápidos, ao ponto de não conseguir acompanhar. Apesar de que sim, se qualquer um dos três chegasse perto dela e acertasse, ela teria problemas. Pois é. Porque mesmo sendo boa de qualquer distância com as armas dela, ela ainda assim não conseguiria se equiparar à força deles. Mas levando em conta alguns fillers em que ela luta, já que é a nossa única base de informações que temos sobre a personagem, ela tem um bom senso de batalha. Consegue usar as armas em combate muito bem, criando fintas e armadilhas para prender o inimigo e coisas assim. Então ela entra como candidata para entrar no time. O resto já sabemos, porque eu já falei do Shino e os outros são do time original. Comenta aí qual Kunoichi você ia querer nessa equipe aí, se fosse obrigatório uma Kunoichi. Qual Kunoichi você colocaria? Eu tô muito em dúvida entre a Ino e a Tenten, tá ligado? Mas eu acho que eu iria de Ino, mano. Papo reto. Eu iria de Ino. Comente aí. Então, os únicos que vamos realmente contar aqui para serem escolhidos no time seria Tenten, o Shino, o Kiba, o Choji e Neji. Claramente, alguns dos que ficaram no time original vão ter que continuar, esse então sendo o Neji, pelo mesmo motivo do original. Enquanto isso, o Shino e a Tenten iriam substituir o Choji e o Kiba. Isso Ah, eu não tiraria o Choji nem ferrando, ainda mais pela Tenten, maluquice. porque o Shino poderia tomar o lugar do Kiba como assessor do time. E mais uma coisa, não dá pra saber que tipo de treinamento de rastreio a Kurenai fez com o time dela. Mas eu não acharia estranho fazer o time todo memorizar os arredores da vila para se acostumarem a estarem atentos quando estivessem perseguindo algo ou coisa assim. Só que como não temos informações, apesar de achar que isso seria um bom treino, vamos apenas dizer que os insetos do Shino conseguiram servir de guia. E o próprio Shino por si só, sem considerar os insetos, já tem habilidade como rastreador. E mesmo se ignorarmos a parte de rastreio, o Shino em si com suas habilidades de combate serviria. Ele até teria vantagem contra a Tayuya, já que ela usa uma flauta para fazer som. E da mesma forma que a Ele podia entupir com o inseto a saída de ar da flauta. Tenten, que já vamos falar dela, o Shino teria vantagem contra o Sakon Yukon, por um motivo que vocês já devem saber. Sobre a Tenten, ela é muito boa como apoio e da mesma forma, para combate em si, ela serve tanto para curta quanto para média e longa distância. Ela e com todo o resto, faria o time ser bem mais focado em bater e correr, se fosse necessário. Isso muito graças à dinâmica que mudou, porque a Tenten e o Shino são muito versáteis nas lutas, e dá para fazer mais planos com eles. Tá, hein? Eu vou falar pra você. Tenten contra Sakon Yukon, eu acho que dá pra Tenten levar. Maluquice ou não?
Comentem aí. Planos que poderiam prender os inimigos mais rápido. Por sinal, o Shino tomaria a posição do Kiba e a Tenten tomaria a posição do Choji. O resto ficaria igual. Com isso, já dá pra começarmos a missão deles. A única real mudança no começo seria a forma como o time sairia da prisão de pedra que o Jirobo fez. Porque não teremos o Choji como força bruta para destruir aquilo. Apesar disso, sim, teria como todos eles saírem de lá. Principalmente com a ajuda da Tenten e do Shino. Aí tu tá superestimando pra porra Tenten, hein? Papo reto, Choji, velho. O bagulho é Choji. Choji conseguiu do jeito da hora. O Choji Jirobo deu match. Deu match Choji Jirobo. Não sei porque tá mexendo no Choji. Considerando a personalidade do Shino, ele teria deixado seus insetos do lado de fora, caso algo acontecesse. Fazendo com que ele comandasse os insetos para roubar o chakra do Jirobo ou só fazer ele se afastar. Porque para manter aquele jutsu, ele precisa de contato direto para mandar chakra e regenerar o que for destruído. Assim ficaria mais fácil para eles saírem, sem ter o chakra absorvido. Outra forma seria Tenten usando explosivos na parte mais fraca das pedras. Afinal, vários Como que você vai explodir uma caverna que você tá dentro, pô? papéis bomba destruiriam aquilo. E mesmo se não fossem algo explosivo, alguma arma com poder destrutivo suficiente daria certo também. Sobre a proteção deles, ou a Tenten teria algo nos pergaminhos, porque ela sempre parece levar tudo ali, ou eles teriam que aguentar parte do dano. Usando exemplo aqui, no Shippuden, a Sakura explodiu um papel bomba colado nela e ainda conseguiu lutar. Mesmo sendo mais forte que esse time aqui, a explosão deles seria um pouco mais distante. Mas enfim, depois de saírem, teriam que lutar contra o Jirobo. E acho que a melhor opção para enfrentar ele seria a Tenten. Assim daria para fazer uma luta legal entre curta e média distância. Além de, claro, desenvolver os dois ainda seria possível. Se o Jirobo se aproximasse demais e acertasse a Tenten, ela ficaria bem ferida. Isso já deixaria a luta Bem ferida, eu acho que ele mata ela com um soco só, pô. E outra, eu acho que o Jirobo aguenta as explosões e as kunaizadas da Tenten, pô, papo reto. mais tensa e interessante. A Tenten, como eu já disse, é bem versátil com aquelas armas nos pergaminhos. O que seria bem diferente do Choji, que luta contra o Jirobo de forma mais bruta, usando tanto a expansão quanto as pílulas do clã Kimetsu. Mas aqui, Eu a acho Tenten o teria Choji que usar pura estratégia, já que não tem força suficiente para fazer o mesmo. Mas ela teria a vantagem de lutar à distância. O que primeiramente aconteceria seria o Jirobo ativando o seu amaldiçoado nível 1, o que forçaria Tenten a manter distância. E como nos fillers do anime, tipo o episódio contra o Raiga, ela não lutaria exatamente de frente contra ele, e sim dificultaria a luta do inimigo até fazer ele cair em um plano dela ou algo assim. Mas o Jirobo também poderia jogar pedras gigantes para Olha o tamanho da pedra que o cara pega, velho. A Tenten pode vir com 1 milhão de kunai, mané. fechar a distância, fazendo com que ela tenha que se esquivar, porque se for acertada, não vai ser nem um pouco bom pra ela. E quando chegasse o nível 2 da marca do Jirobo, a Tenten teria que usar o máximo dos pergaminhos. Talvez uma barragem de armas e bombas, como no exame Chunin, só que mais perigosa. Ela também poderia levar uma arma que conduzisse chakra ou algo assim, já que todos do time mostraram algo novo. Mas basicamente, a Tenten teria o mesmo desenvolvimento que o Choji. A diferença sendo que ela é uma personagem feminina, e esse arco serviria para redimir ela por tudo que viu antes. Verdade. Mas no final, eu vejo Ela merecia uma redenção igual o Choji teve. muito bem ela vencendo o Jirobo. Na próxima luta, que seria contra o Kidomaru, não teremos outra opção senão deixar o próprio Neji fazer isso. Muito pela própria personalidade dele, de saber que seria o mais indicado para enfrentar o Kidomaru, já que o Neji pode cortar as teias dele, sendo um dos únicos que poderiam sair dela se fossem pegos. O outro seria o Shino, com os insetos que consomem chakra. Mas Shino contra o Kidomaru, insetos contra a aranha. Legal, mas eu acho que o Shino não ia conseguir desviar das flechadas, tá ligado? As flechadas do Kidomaru é casca grossa demais, pô. seria mais demorado. Apesar de ser uma luta interessante entre um ninja com habilidade de aranha e outro com habilidade de inseto, não teria muito o que o Shino fazer contra as teias reforçadas que o Kidomaru cria, e muito menos contra as teias amarelas dele. Mas como é o Neji que vai lutar, isso não mudaria, seria a vitória do Neji, sobrando assim o Shino, o Naruto e o Shikamaru, o que sinceramente é um trio bem interessante de ver junto. E diferente do Kiba, o Shino traria para essa luta um clima bem mais tenso, porque os dois são completamente o oposto um do outro. Não só na personalidade, mas também no jutsu e na forma de agir. A luta que ele tivesse aconteceria na floresta. Nada daquela ravina onde o Kiba caiu junto com a Akamaru ao tentar proteger ele. E como não temos um Akamaru aqui, o time poderia sim ter completado o plano de pegar o barril do Sasuke. Eles conseguiriam correr até, mas fugir não seria uma opção, porque logo em seguida apareceria o Kimimaro, que acabaria roubando o barril e indo embora, deixando a Sentai Yui, o Sakon e o Kon para cuidar dos três, enquanto leva o Sasuke. Então o que aconteceria aqui seria que o Naruto iria atrás do Kimimaro, por ser o mais rápido dos três. Enquanto isso, o Shikamaru e o Shino ficariam para trás na floresta, e isso faria Pô, vou te falar, eu acho que um Naruto da vida amassaria o Sakon e o Kon, porque o Naruto precisava ir mais pra frente, tá ligado? Só que eu acho que o Naruto da vida amassaria o Sakon e o Kon, papo reto. com que essa fosse uma das batalhas mais diferentes do arco, exatamente por ser uma luta em equipe, já que de um lado teríamos a Tayuya, que teria dificuldade na luta.
porque ela depende muito dos genjutsu sonoros e das invocações. Já o Sakon e o Kon lutam quase que puramente no físico, usando só alguns jutsus, então os dois estariam bem expostos às habilidades da Tayuya. Enquanto isso, do outro lado, teremos o Shikamaru e o Shino, onde os dois são de média distância e não sendo combatentes diretos. Mesmo assim, os dois são ninjas que lutam com planos e estratégias, ou seja, seria basicamente uma luta de tática versus quantidade, já que a Tayuya consegue invocar mais 3 invocações, o que contabilizaria assim 6 inimigos contra apenas 2. Claro, o ambiente favorece o Shikamaru e o Shino, porque eles estão em uma floresta, então eles conseguem se esconder. Mas essa seria uma das poucas vantagens que eles teriam, porque considerando o local, o que os dois primeiramente teriam que fazer é se esconderem, já que eles não conseguem atacar assim de frente. Considerando isso, a melhor e mais óbvia opção que teria pra eles contra a Tayuya era explodir a flauta dela, o que não seria difícil com esses dois, porque o Shino podia entupir igual ele fez com o bagulho lá do... Como é o nome daquele doidão lá, do som lá, que ele entope a mão no exame Chunin? Esqueci. com os insetos dele, daria pra fazer isso. O Shino faria quase a mesma coisa com a Tayuya que ele fez com o Zaku? lá no exame Chunin. Só que a única diferença seria que ele usaria os insetos na flauta, fazendo com que a flauta fosse inútil. E junto com o Shikamaru, ele poderia paralisar ela com o Kagemane dele, enquanto eles teriam que só alcançar o Sakon e o Kon para acabar com ele depois, já que é melhor acabar primeiro com o que luta a longa distância. Agora, quando chegasse ao nível 2 na marca, seria o momento onde o Shino seria pego pelo parasitismo que o Sakon e o Kon fazem. O que todos sabem seria um erro, porque os próprios insetos que estão dentro do corpo do Shino comeram o chakra do Kon ao ponto dele ser forçado a sair do corpo do Shino. Pô, vou te falar, o Shino era uma opção muito melhor pra lutar contra o Sakon e o Kon do que o Kiba, né, velho? Tipo, disparado. Isso é unânime pra todo mundo, mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente percebe, né? Só que mais fraco. E mesmo que ele consiga controlar o sistema dele pra se misturar do Shino, no momento que ele mudasse alguma coisa, os insetos iriam comer o chakra dele da mesma forma. E isso seria considerando que eles conseguissem fazer isso, porque o Shino e o Shikamaru sempre tentam descobrir a fraqueza do inimigo e encontrar uma forma de vencer, o que seria então uma forçada luta a longo prazo. E a Tayuya seria mais fácil dali. Só de tirar a flauta dela, ela já perde muito da força. E como ela tem esse estilo de luta, ela não deve ser tão boa assim no corpo a corpo pra fazer isso. Mas sabe qual que é o problema aqui? Porque o Shino já vai lutar contra o Sakon e o Kon. Então o esquema de entupir a flauta da Tayuya não dá pra deixar com o Shino também, porque senão o Shino seria o grande herói do arco. E mesmo se fosse e lutasse junto a um dos irmãos que sobraram contra o Shino e o Shikamaru, a Temari poderia aparecer e acabar com tudo da mesma forma. Apesar de eu duvidar muito que seja preciso de alguém da areia chegar pra ajudar eles a vencer. Enquanto isso, com o Naruto, que teria a rápida luta dele contra o Kimimaro, teria ocorrido da mesma forma, realmente não teria diferenças. O Naruto lutaria um pouco contra o Kimimaro, o Sasuke despertaria e iria embora. O Lee apareceria para lutar contra o Kimimaro no lugar do Naruto, e depois o Gaara, junto ao Kankuro, iriam aparecer para ajudar o Lee contra o Kimimaro. O Kankuro apareceria aqui porque ele não precisaria ir salvar outro do time, já que o Shino e o Shikamaru não teriam se separado. E a Tenten, que não estava à beira da morte igual Choji, porque ele tinha se cansado e se ferido mais por causa das pílulas coloridas. Cara, tu quer falar pra mim que a Tenten vai ganhar do Jiroba, ainda vai ficar suave a ponto de chegar pra ajudar outra galera? Cê é doido, pô! Caraca, mano, papo reto, galera, é impossível. Mano, eu já acho que é extremamente difícil a Tenten ganhar do Jirobo. Só arremessando coisa nele? Você é doido. Eu acho muito difícil. Olha o tamanho da pedra que o Jirobo levantou, pô. Sem tirar que o Jirobo pode muito bem... Ele tem estilo terra, tá? Ele pode muito bem criar barreiras de terra, pô. Pra não ser pego pelas armas que a Tenten joga, se ela lutar igual lutou contra a Temari, tá ligado? Aí tu acha que a Tenten ainda vai estar viva pra... Aí você randomizou o Choji. Que ele comeu para ficar mais forte. A Tenten teria se encontrado com o Neji todo ferido e cuidado da melhor maneira que dava. Já começa que a Tenten não tem ninjutsu médico, e aí não tem. E ficou faltando alguém com ninjutsu médico, hein? Aí, quando ela, nessa idade, ela já tem, mais ou menos, né? Quem tem bem assim é a Sakura, né? Aí não tem mais ou menos. Teria até um desenvolvimento no relacionamento dos dois, porque muita gente gostaria de ter visto eles como casal no final. Então, isso serviria pra mostrar um avanço na relação deles. Pô, mas eu acho também que esse arco era uma boa oportunidade pra colocar a Sakura também em evidência, sem tirar que, tipo assim, a Sakura tem o affair pelo Sasuke, então meio que conecta, a Sakura é do time 7. Eu acho que se eles quisessem mostrar a Sakura como uma Kunoichi um pouco mais imponente, com mais técnicas, esse seria o arco. Leva todo mundo, mano, papo reto. Mas enfim, voltando ao que seria a luta do Naruto contra o Sasuke, a maior parte da luta teria sido o mesmo. Cada um, pouco a pouco, aumentando a força de si mesmo da forma deles. Uma das duas diferenças que realmente teria, seria que o Gaara, o Shikamaru e o resto, com exceção da Tenten e o Neji, teriam chego no Vale do Fim no meio da luta dos dois. Claramente nenhum dali conseguiria entrar na luta, nem mesmo conseguir ajudar o Naruto eles conseguiriam, já que eles estavam muito fortes ao ponto que, se eles chegassem perto, eles iriam só atrapalhar.
Eles até mesmo sentiriam que não poderiam entrar na luta. Aquela batalha que estava acontecendo seria apenas do Naruto e do Sasuke, e eles seriam apenas espectadores daquilo, já que eles teriam percebido que aquilo já era coisa do Naruto. O que iria acontecer com cada um ali dependeria de quem fosse vencer aquela luta. Se eles tivessem chegado mais cedo, aí sim eles poderiam ter entrado, mas como não foi o caso, eles só poderiam esperar. E eu diria que, só por eles estarem ali, poderia ter mudado o final da luta, porque o Sasuke, ao longo da luta contra o Naruto, tinha chegado num momento onde ele poderia ter voltado. Se ele tivesse perdido para o Naruto ou os dois desmaiassem no final, ele teria voltado para a vila e ficado. O Kakashi ia ter conseguido pegar ele, né? Então aqui, ao ter visto o time de resgate que tinha ido atrás dele, eu realmente acho que ele teria voltado para a vila. E bem, teria sido um time menos impulsivo e tecnicamente mais preparado, apesar de que teria perdido toda aquela sensação de improvisação que foi no original. Eu acho que o Sasuke não voltaria nem ferrando, porque nunca que ele ia ficar forte na vila igual ele ficou forte colando o Orochimaru, mano. Porque aqui tivemos todos os conhecimentos dos inimigos, como seria, etc. Isso influenciou muitas decisões de quem iria, o que não é o objetivo daquele arco. O arco tinha realmente mostrado como era uma missão urgente e importante, que foi criada de última hora, e consequentemente, fazendo com que toda a mensagem do arco tivesse sido pior. Porque como eu disse, o time original era a melhor escolha para essa missão. Cada um ali foi levado ao limite, e justamente por isso, eles evoluíram tanto. Então ter trocado o time deixaria a missão mais eficiente, mas perderia muito a parte do que fez esse arco ser marcante. Mesmo assim, é interessante imaginar como seria ver o Shino lutando lado a lado, ou a Tenten finalmente tendo um momento de destaque. Ó, comentem aí quais são os ninjas que você mais queria ter visto nesse arco. Pensando bem, assim, o que eu queria, não que tipo assim, faça sentido no contexto, mas que eu queria, Shino, e eu acho que ali estaria um bom arco pra Sakura ter destaque, tá ligado? Aí a Sakura luta bem, aguenta até o fim, troca ideia com o Sasuke, aí o Sasuke caga pra ela, caga pro Naruto e vai embora. Eu acho que o fim tem que ser esse. Mas a Sakura merecia ter um arco de redenção, esse merecia ser o arco de redenção da Sakura. E não só no Shippuden contra um membro da Akatsuki, que é o Sasori, que ali já beirou muito absurdo, tá ligado? Então seria uma missão mais técnica, mas ainda assim, o verdadeiro centro de tudo continua sendo o Naruto. E a ideia também ficaria de que ele seria o único capaz de trazer o Sasuke de volta. Então sim, esse novo time teria funcionado, talvez até melhor, em termos de estratégia e funcionalidade para aquela missão. Se fôssemos extrapolar mais, poderíamos só ter colocado o Gaara no time, que aí o Sasuke iria voltar para a vila querendo ou não. Na porrada. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo. Bom demais. Aí, canal é o Denzetsu, tá? Ó, esse aqui. Bom demais esse vídeo aí. Vou deixar o vídeo original na descrição. E, mano, eu quero saber sua opinião, velho. Achei que a câmera tava ali. Eu quero saber sua opinião. Comenta aí. Comenta aí. Ó, tá ligado que é aqueles pedidos normais que rola no fim do vídeo. Comenta o que achou, comenta a sua opinião. Deixa o like que ajuda bastante. E, ó, bora bater 300 mil inscritos aqui nesse canal? Então se inscreve aí ativando o sininho, ok? E não se esqueça, me siga em outras redes sociais, Gustavo_Camus, ou se não, Radar Anime. Mas no Insta lá tá Gustavo_Camus, com K e com Z. Cola lá e manda lá coisa pra reagir na DM. Comenta aqui também coisa pra reagir. E vamos, esse vídeo, inclusive, foi que mandaram pra eu reagir. Então, valeu mesmo. Lembrando, hein, essa semana vai ter live aqui no Camus Play de Naruto, certo? Quinta-feira. Então cola com a gente que vai ser sucesso. E eu acho que vai ser de tarde, tá? Tô pensando em abrir a live de tarde, acho melhor assim, pá, devido horário. Acho melhor, mas não sei, tô pensando ainda. Enfim, comenta aí e vamos pra cima que o mundo é nosso, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Valeu aí, Denzetsu, pelo vídeo. Até a próxima e fui!